Ei, cara, você gosta de pipoca? Bandeira quadriculada, tô na... I'm Peppa Pig. Tem uma coisa curiosa sobre a internet. Ela consegue encontrar qualquer coisa estranha em um personagem infantil. BK, To find out what it is. Oh, Bob Esponja, Hello Kitty. Todos eles já ganharam algumas lendas macabras, mas existe um desenho que tudo nele é extremamente bizarro. E esse desenho é justamente Peppa Pig. Pode parecer estranho, afinal, estamos falando de um desenho feito para crianças. Um desenho onde praticamente tudo é colorido. Os personagens dão risada o tempo todo. Só que existe uma história que muda completamente essa imagem. Segundo essa história, a Peppa nunca teria sido apenas um personagem. Teria sido uma menina real. Uma menina que cresceu em uma fazenda. E cuja morte teria sido tão brutal que anos depois alguém decidiu transformar isso em um desenho infantil. Antes de Peppa ser uma personagem famosa, ela teria sido uma menina que viveu em uma fazenda. A garota era filha de um criador de porcos e, diferente do pai, que vivia os animais apenas como parte de negócio, ela tinha uma ligação muito forte com eles. Todos os dias, Peppa ia até o cercado alimentar os porcos. Com o tempo, ela acabou criando carinho principalmente por um casal de animais e seus filhos. Um deles chamou sua atenção. Era um porquinho diferente dos outros. Ele sempre ficava próximo dela e acabou se tornando o favorito da menina. Peppa começou a desenhar os animais na fazenda. Em vários desenhos, ela colocava a mesma coisa. Uma casa, uma colina, ela e os porcos ao seu redor. Para ela, aqueles animais faziam parte da família, mas o pai pensava diferente. Os porcos tinham sido criados para serem vendidos, e quando ele percebeu que a filha estava se apegando demais, decidiu acelerar a venda dos animais. Na manhã seguinte, o barulho de um caminhão chegando pela estrada de terra confirmou aquilo que Peppa mais temia. Os porcos seriam levados embora. Ela correu até o cercado tentando impedir que aquilo acontecesse. Pediu ao pai para deixar os animais ficarem. Disse que cuidaria deles, que poderia ajudar na fazenda, mas a decisão já estava tomada. Para o pai, aqueles animais eram apenas parte do seu trabalho. Para Peppa, eram amigos, e essa diferença de visão acabou criando um conflito entre os dois. Pouco tempo depois, os porcos começaram a ser colocados no caminhão, e entre todos estava o pequeno filhote que Peppa mais gostava. Segundo a história, aquele foi o momento em que a menina percebeu que não iria conseguir mudar nada. Ela apenas ficou parada observando o caminhão desaparecer pela estrada. Depois daquele dia, a fazenda nunca mais pareceu a mesma. Peppa parou de ir até o cercado, mas começou a fazer outra coisa. Ela passou a desenhar ainda mais. Todos os desenhos tinham o mesmo tema: a fazenda e os porcos. Foi nessa época que o vizinho da família começou a perceber o comportamento estranho da menina. Ele sabia que Peppa era muito apegada aos animais e tentou conversar com ela. Durante uma dessas conversas, ela mostrou um dos desenhos. A imagem mostrava fazendas de porcos ao redor dela, mas havia um detalhe diferente. O desenho parecia uma lembrança de algo que ela tinha perdido. Dias depois, cansada de olhar para aquelas imagens, Peppa decidiu se livrar dos desenhos. Se o pai encontrasse aquele desenho, ficaria bravo com ela. Então, pediu ajuda ao vizinho,
para levar as folhas até o velho triturador da fazenda. Peppa e o vizinho chegaram até o velho galpão onde ficava o triturador da fazenda. Ela segurava o caderno com todos os desenhos que havia feito durante aqueles últimos dias. Para ela, aquilo não era apenas papel, era a lembrança dos seus amigos. O vizinho tentou convencer a menina a guardar os desenhos, mas Peppa queria se livrar deles. Ela acreditava que se o pai encontrasse aquele desenho, ficaria bravo. Quando se aproximou da máquina, algo deu errado. Em um instante de distração, a menina acabou se desequilibrando e correu para desligar o equipamento. Porém, não conseguiu evitar a tragédia. Depois daquele dia, a fazenda nunca mais foi a mesma. O caso teria chamado a atenção de algumas pessoas da região. Um antigo jornal local chegou a publicar uma pequena matéria sobre o acidente, mas, com o passar dos anos, esse registro desapareceu, assim como algumas fotografias antigas da época. Entre os objetos deixados por Peppa estaria o seu antigo caderno de desenhos, e uma das páginas tinha algo curioso. O desenho mostrava uma menina usando um vestido vermelho, vivendo em uma casa no alto de uma colina, cercada por porcos. Uma imagem muito parecida com a personagem que, anos depois, se tornaria conhecida mundialmente como Peppa Pig. Outra coisa que chama a atenção são as mensagens subliminares no desenho. Mensagem subliminar não é nada mais do que um efeito ou imagem escondida. Às vezes, ela pode ser uma coisa boba, como um simples efeito visual, ou pode ser bastante assustadora. Se você pegar a logo da Peppa e virar de cabeça para baixo, você verá o número 666. E esse número aparece várias vezes ao decorrer do desenho. What we've been doing. O olho que tudo vê também faz participação na série. Se olhar com atenção, você consegue vê-los. Quando se vê pela primeira vez, você não consegue enxergar esses detalhes, mas eles estão lá, escondidos. A outra mensagem seria um templo maçom. Uma das sociedades secretas apontadas como um dos pilares dos Illuminatis é a maçonaria. O telhado faz alusão à pirâmide Illuminati com o olho que tudo vê, além do formato do museu fazer alusão ao templo maçom. Esse aqui é um templo maçom, igual ao do desenho. Sei lá, cara, quando vemos essas coisas em desenhos infantis, vamos enxergando o mundo como ele realmente é. Isso me deixa tão triste, porque tem que colocar tanta coisa ruim em um desenho infantil. Sei lá, mas fazer esse vídeo me deixou um pouco desconfortável.